Destaque final do professor Marco Antônio Villa. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, declarou há 2 dias que não julgaria sentir impedido de julgar processos que participasse o escritório Sérgio Bermudes, o escritório de advocacia, porque sua sobrinha trabalha naquele citado escritório. Ele se julgou, portanto, impedido de julgar qualquer processo daquele escritório que chegasse às suas mãos, tal. Essa declaração, claro, deixa ainda o STF com uma temperatura mais alta do que o normal nesses últimos tempos tão anormais que vivemos, tal. Atingido pela declaração, supostamente, apesar de não ter sido citado em momento algum, o ministro Gilmar Mendes reagiu violentamente a uma manifestação tão educada, tão cortês do ministro Marco Aurélio, que simplesmente se sentiu impedido. Claro que o ministro Gilmar Mendes se sentiu atingido. E por quê? Porque houve o caso que a sua esposa trabalha nesse mesmo escritório Sérgio Bermudes, que defende a Eike Batista, e ele, Gilmar Mendes, deu um HC, um habeas corpus, ao criminoso, a Eike Batista. Lembrando que nesse caso em tela, não era o escritório Sérgio Bermudes que estava defendendo o Eike Batista, mas o defende em outras causas, tal. Sendo assim, com a fala do ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes se sentiu atingido e respondeu da seguinte forma, eu vou citá-lo literalmente. Diz o ministro Gilmar Mendes sobre Marco Aurélio, abre aspas, os antropólogos, quando forem estudar algumas personalidades da vida pública, terão uma grande surpresa. Descobrirão que elas nunca foram grande coisa do ponto de vista ético, moral e intelectual. E que essas pessoas, ao envelhecerem, passaram de velhos a velhacos. Ou seja, envelheceram e envileceram. Ponto, fecha aspas. Repetindo, olha o que o ministro Gilmar Mendes diz do seu colega Marco Aurélio Mello, abre aspas, diz ele, certas pessoas vão descobrir que elas, ou seja, Marco Aurélio, nunca foi grande coisa do ponto de vista ético, moral e intelectual. E que Marco Aurélio, ao envelhecer, eu estou adaptando porque ele está se referindo ao Marco Aurélio, e o Marco Aurélio, ao envelhecer, passou de velho a velhaco. Ou seja, envelheceu e envelheceu. Essa é o tipo de diálogo que nós temos hoje na Suprema Corte Brasileira, no Supremo Tribunal Federal. Um diálogo educado, cortês, cavalheiresco. Olha, a gente tem de gritar, corra, o STF vem aí.